Graça e paz a todos. Que Deus te abençoe. Louvamos e bendizemos a Deus pela presença de cada um de vocês, de suas famílias, por cada um de vocês que estão em casa, que separaram esse momento em devoção, em dedicação ao nosso Deus. Que privilégio nosso estarmos juntos para louvar e bendizer a Cristo Jesus. Eu convido a todos a ficarem em pé e abrirem a santa palavra do Senhor, em reverência à palavra de Deus. Leiamos juntos o grande convite espiritual que há no livro de Romanos capítulo 5. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Transformadora, Romanos 5, capítulo 5, versos de 8 a 11. Se você tem dúvidas de que Deus ama você nesta manhã, se você tem dúvidas que o Senhor resolveu se derramar por você na cruz nesta manhã, eu lhe convido a jogar toda a dúvida fora. Por quê? Porque o texto diz: mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, foi por amor a entrega, foi por amor o perdão, foi por amor a reconciliação. Aleluia. Eu acho que você tem aí no seu coração uma palavra de gratidão. Junte-se a mim e vamos orar ao Senhor. Senhor, não há em nós palavras para agradecermos o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Teu servo foi iluminado quando disse que éramos inimigos, mas agora somos filhos do teu amor, filhos do teu perdão, filhos da tua reconciliação, filhos dessa nova vida, filhos da nova esperança, filhos da nova aliança, filhos que só têm um coração para te entregar nessa manhã. Pai, aceita as nossas vidas, nossa consagração, nosso coração, nossos sonhos, nossos desafios. Somos teus, Senhor, e porque somos teus, nos consagramos para a glória do teu Filho Jesus. Nós queremos sair deste santo encontro ainda mais próximos, ainda mais íntimos, ainda mais comissionados, entregando tudo que somos, tudo que temos para a tua glória. Toma-nos em tuas mãos nessa manhã. Que o Senhor seja o dono dessa festa, que o Senhor seja o dono dos encontros, o dono da vida, o dono da celebração, o dono de todo louvor, de toda glória, de todo dom. Entregue aos teus pés nesse dia. Que essa igreja esteja realmente consagrada, entregue, para que a festa da cruz seja estabelecida no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança. Aceita-nos como filhos, para a glória, para a honra e louvor do teu santo nome. Aleluia. Bom dia na paz de Cristo, igreja. Amém. Aleluia, vamos celebrar. Fique à vontade para bater palma, para engrandecer a esse Deus. Aleluia. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado.
A palavra de Deus é muito clara. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Tiago nos ensina isso no capítulo 4. Por quê, meus queridos? Porque ele sabia que deveria haver uma proximidade entre homens e mulheres da igreja com a sua liderança. Você deve conhecer quem são aqueles que lideram, você deve lutar para estar mais próximo. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos uns dos outros nessa terra. Talvez alguém fale assim, nossa, mas parece que repetem os mesmos nomes dos enfermos. De alguns nós repetimos porque nós sabemos que ainda estão, né? Às vezes a gente gostaria de ser mais próximo à igreja, e a igreja mais próxima de nós, mas às vezes alguns irmãos andam um pouco mais distante e não chegam aos presbíteros da igreja as necessidades. Nós estamos orando já há 3, 4 semanas pelo nosso irmão Rubem Klaus, porque o Rubens é uma dessas pessoas que representa a igreja. Ele está sempre em quase tudo que a igreja faz. E eu louvo a Deus porque tem dia que eu não tenho informação para passar para a igreja do Klaus e o meu celular fica, Oswaldinho, e aí? Então eu vejo a preocupação da igreja pela vida do nosso irmão e de outros irmãos que a gente recebe informação e vai passando. Mas hoje de manhã eu quero abrir a palavra para que outra pessoa diga e testemunhe como está essa luta do nosso irmão Klaus pela sua saúde. Quem vai fazer isso hoje de manhã é a sua esposa, Marlene está aqui conosco. Eu vou abrir a palavra para que ela é tão íntima que ela já vem aqui para cima. Ó. Tem gente que foge. Obrigado, Marlene. Deixa eu ver só se está ligado. Você ligou? Pode ligar. No preto. Isso. Bom dia, amada igreja. Que alegria foi chegar nessa manhã e encontrar todos vocês aqui, parte da minha família eterna, que nesse tempo aqui eu tenho recebido dos irmãos de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. A gente tem comunhão com tantos irmãos. E a notícia, né, se expandiu e as pessoas procuram, ligam, estamos orando, estamos juntos. Como é bom
como que é refrescante para a nossa alma saber que tem um corpo que age numa só fé, num só amor, numa só esperança, naquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor está visitando o Rubens todos os dias, todas as madrugadas. Eu não me canso. Eu falo sempre para ele: bem, eu estou junto com você, eu estou aí com você. Você não está sozinho, o Senhor é com você, a igreja é com você. Eu estou o tempo todo ligado com você. Eu e você somos um no Senhor. E como é bom saber que a igreja está junto. Como é bom saber que o Senhor caminha conosco todos os dias. E a paz do Senhor, que excede todo o nosso entendimento, Ele guarda o meu coração, o coração da minha família, dos meus filhos, de toda a nossa casa, dos irmãos que ligam, às vezes, tão preocupados para mim. E eu tenho cantado uma canção assim, que é essa paz que enche a minha alma. Nem sempre é porque tudo me vai bem. É porque eu amo o meu Senhor. É porque eu sirvo o meu Senhor. É porque eu adoro o meu Senhor, que tem estendido as mãos para a nossa casa, para a nossa família. A situação, né, hoje do Rubens, ontem à noite eu conversei com o médico que tem, a gente contratou esse médico, o médico intensivo, que tá ali. Tem a equipe da Unimed, tem toda a equipe da UTI que cuida dele ali o tempo todo. Mas tem esse outro médico que trabalha paralelo, que tem auxiliado e feito tudo aquilo que, dado as coordenadas naquilo que é necessário. Então ele liga para mim pela manhã e fala assim: Dona Marlene, o seu José respondeu hoje muito bem, não teve febre, os rins funcionam normal, o coração dele, a pressão arterial, está tudo ok. Daí a gente se enche de fé, de alegria. Passa para o pastor Oswaldinho: ai, ele passou muito bem. Daí passa aquele dia bem, daí no outro dia ele fala assim: então, o seu José, ele teve um pouquinho de febre essa noite, nós tivemos que proná-lo. Então existe essa posição, quando a oxigenação dele fica ruim, eles põem o Rubens de barriga para baixo, que daí os pulmões reagem de uma forma melhor. Tem uma régua que eles passam, entendendo eu um pouquinho assim, é que quando ele alcança 190, 200, 220, ele consegue permanecer de barriga para baixo. Daí quando viram, ele pode ficar nessa posição 24 horas. Quando viram ele de barriga para cima, ele chega até os 190, mas só que daí ele oscila, ele abaixa no 160, 140. Daí se não ultrapassa do 150 e não permanece, daí eles voltam a pôr ele pronado outra vez, de bruço. Então a situação, ontem à tarde ele falou: olha, nós vamos colocar, o Rubens já está a 24 horas de barriga para cima, a oxigenação dele é 140, foi a 190, foi a 160, mas ainda ele não conseguiu ficar no 140, acima do 150. A gente vai deixar ele de barriga para cima hoje. Amanhã, que seria no dia de hoje, ainda não tive informação do médico hoje, para deixar ele preparado para amanhã ele fazer aquela tráqueo. Gente, eu fiquei tão desesperada para fazer essa tráqueo, para me falar: Senhor, como eu não queria que fizesse isso. Mas buscando informação, até o próprio médico me explicou depois. É um procedimento simples, que vai tirar ele, né? Ele vai ser desentubado, mas ele vai estar com o respirador pela tráqueo. É um procedimento menos agressivo, e depois é um procedimento que ele vai restabelecer mais rápido. Então, a minha expectativa no dia de hoje, que ele suba no 220 e permaneça, e a partir de amanhã começa a tirar os sedativos para desentubá-lo e pronto. Mas se não for esse o procedimento, vai fazer a tráqueo, e o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. Na quinta-feira, a psicóloga me ligou e falou: Dona Marlene, como a senhora está? Falei: eu estou bem, estou firme, estou forte. A senhora quer ver o seu esposo? Falei: quero. Então ela liga pela câmera do celular, põe ali pertinho para que ele ouça a minha voz. E então eu estou sempre declarando que a igreja está orando, que os irmãos estão buscando junto com a gente, que ele não está sozinho. E eu sempre levo uma palavra de oração, alcançando a saúde do Rubens,
cuidando dos médicos que estão cuidando dele ali, toda a UTI, e principalmente pela psicóloga que está ali do lado. Então, eu tenho visto assim, o que eu consigo aprender com tudo isso. O Senhor tem alargado a nossa tenda, o nosso caminho. As pessoas que estavam tão desanimadas, as pessoas que estavam tão distantes da fé, elas conversam com a gente e falam assim: gente, como assim você está desse jeito? Eu falei: é o Senhor que nos fortalece. É o Espírito Santo que caminha comigo o tempo todo. Eu não estou sozinha. E o Rubens está ali com o Senhor. O Senhor está cuidando dele. Então o Senhor cuida de cada uma de nós. Levante e priorize a sua vida. Às vezes a gente caminha de uma forma assim tão aleatória, passa uma semana, passa 2 semanas, a gente acaba vindo e voltando, sem expectativa de nada, sem andar com foco. O nosso foco, irmãos, é Cristo. Como o nosso foco não pode perder de vista, tem que ser isso, independente da situação, independente da circunstância. Como é gostoso quando a família vai tudo bem. Hoje, né, o meu filho, que mora em Salvador, já vai fazer 2 semanas que está aqui com a gente, me fez uma surpresa. Então, as netas, eu tenho uma netinha de 7 anos e uma de 5. Toda manhã elas levantam e me dizem: bom dia, vovó. Hoje, quando o médico ligar, ele vai dar melhores notícias. A outra fala: ótimas notícias. E eu falo: é isso mesmo, e eu creio. Então, a minha fé está no Senhor, mas de toda a minha família também está no Senhor. E que bom poder participar junto com vocês nessa manhã. Ontem eu conversava com o pastor, falei: me programei para estar lá amanhã. Não sei se eu vou, se não vou. Então a gente fica meio assim, com cautela, meio, né? Não sei, né? Ele falou assim: não, vai sim. Eu vou. Então, por isso eu estou aqui, para trazer uma palavra para vocês, de fé, de esperança, de confiança. E que junto nós podemos participar do corpo do Senhor nessa manhã. Para mim é um refrigério para a minha alma estar junto com vocês. E muito obrigado pelas orações, pelo carinho. Muito obrigado pelo cuidado de todos vocês. Amém? Fica aí. Nós vamos orar agora, não apenas pelo irmão Rubens. Nós vamos orar pelo irmão João, esposo da irmã Zira. Irmão João, infelizmente, acometido de Covid, já tem 40% do pulmão acometido do vírus. Nós vamos orar pela pastora Larissa, que não está nessa manhã, também por uma questão de garganta, um sintoma estranho. Vamos orar. Ontem a Larinha teve febre de 38, Zé? 38. Lá em casa nós estamos lutando pela avó da Débora, uma serva do Senhor Jesus, a avó Madalena, 84 anos. Ontem teve que ser internada, voltou para casa, mas a gente está alerta. Você também deve ter um querido, uma querida que está aí no seu coração. Se você não tiver ninguém pelo qual orar por saúde, estenda a sua mão à direção da Marlene, se lembrando do Klaus. Mas vamos levar as cargas uns dos outros e assim cumprirmos a lei de Cristo. Amém? Amado Deus e Pai, essa família se põe de joelhos por causa deste santo nome. Essa família se dobra ao Deus cuidadoso, amoroso que o Senhor é. Nós tomamos o nome do Teu Filho bendito, Cristo Jesus, para que haja cura no meio do Teu povo, para que haja restabelecimento de graça, de poder, de vida abundante. É em nome e na autoridade do Senhor Jesus que nós clamamos pela cura e declaramos a cura sobre esses queridos. Os que foram mencionados pelo nome, como a avó Madalena, o nosso querido Rubão, o irmão João, mas por aqueles que estão no coração do Teu povo em representatividade dessa manhã. Tomamos as palavras do apóstolo Pedro e fazemos-las nossas. Não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus queremos que os nossos amados sejam curados. Em nome de Jesus queremos que os nossos amados sejam restabelecidos em saúde, em plenitude, pela compaixão, pela graça e na autoridade que há no nome de Jesus. Sustenta Teu povo, Senhor, a cada dia, como a irmã Marlene testemunhou, da Tua presença, da Tua companhia, seja com cada família aqui representada, para a honra, para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Marlene, Deus te abençoe. Ó, tudo, gostou? Opa. Queridos, dá para fazer aquele sorriso aí agora?
Dá para olhar para o lado? Aê, pessoal que está em casa, Deus abençoe. Dá para dar um giro aí rapidinho? Te atrapalha? Um giro e vamos para o povo. Deixa eu ver, vamos improvisar nesse culto aqui, que não dá, então tudo bem. Queridos, palavra de Deus, Douglas, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Esse texto eu estou lendo na Bíblia Transformadora, ele é demais. Deus é capaz de lhes conceder... Opa, estava certo. 2 Coríntios 8, 9. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo. Veja, todo tipo, em todo tempo, tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda para repartir com outros. Às vezes você não precisa de dinheiro, você precisa de uma informação. A graça de Deus tem. Às vezes você não precisa nem de dinheiro, nem de informação, você precisa de uma resposta. E Deus tem. Com aquela resposta você faz um negócio maravilhoso. Nós entramos nesse momento de gratidão e louvor a Deus, louvando a fidelidade dessa igreja, louvando a fidelidade dos irmãos que fazem a transferência eletrônica por não poder estar aqui, porque essa é uma das maneiras que nós servimos, honramos a Deus, e como diz o texto, nós ainda abençoamos outros. Hoje de manhã, enquanto você honra ao Senhor com seus dízimos e ofertas, vocês também serão presenteados aqui ou lá em casa com o nascedouro, através desse quarteto de saxofones, de sopro. Você que está com o dom enterrado em outros instrumentos, você cabe ali, ó. Falei com o Joel agora de manhã, né, Joel? Cabe ali um violino, cabe ali um trombone, cabe ali um trompete. Você fala, pastor, mas eu estou enferrujado. O Aurélio também estava lá, olha lá, a risada de malandro dele, ó. Santo malandro, que estava com o dom enterrado. Quem sabe um dia não teremos aqui uma orquestra para a glória de Jesus. Então a gente serve a Deus, como diz o texto, com todo tipo de bênção. Os diáconos estarão passando. Eu quero orar por você, começo de mês. Quero agradecer a sua oferta, a sua vida, aqueles que aniversariam. Nós louvamos a você, louvamos a Deus pela vida de vocês. Mateusão, Aurélio, outro irmão, Joel, que Deus os abençoe e os use. Amado Deus e Pai, é com alegria que nós tomamos esse momento para um louvor financeiro e saxofônico. Oferecemos ao Senhor a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso som, porque o Senhor é digno, o Senhor tem cuidado deste povo. Te louvamos pelos irmãos que neste mês completam mais um ano de vida. Dá a eles a bênção, a glória, a alegria da Tua presença. Seja um ano cheio de riqueza do Senhor sobre o Teu povo. Multiplica. Abre portas como só o Senhor sabe abrir para aqueles que precisam do Teu cuidado, do Teu sustento. Que a Tua igreja avance em prosperidade, em bênção. Não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é bom. A Ti seja a glória e o louvor.
merece toda a honra e toda a glória. E que Ele continue reinando em nossos corações. Vamos declarar que Ele é bom. Rei do meu coração, seja a minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, a razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele não nos deixará. Declare: Tu não me deixarás amar. Não se preocupe que Ele não vai te deixar. Não me deixarás, não me deixarás amar. Tu não me deixarás, não me deixarás amar. Tu não me deixarás, não me deixarás amar. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, não me deixarás, não me deixarás amar. Tu não me deixarás, não me deixarás amar. Tu não me deixarás, não me deixarás amar. Tecnologia, irmãos. Glória a Deus. Nova tecnologia, tem que ir se adaptando aqui. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Está gostoso o culto? Glória a Deus. Fique um pouquinho em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Gostaram dos irmãos da orquestra? Tem alguém que tocou já algum instrumento de assopro? Levanta a mão. Tem alguém? Não tem ninguém. O pessoal só quer violão, guitarra, bateria. Vocês viram que nós demos uma fechada na nossa bateria, irmãos? Ó, vocês viram que o Davizinho, ele desceu
a bagueta ali e não saiu quase o som. E deu uma melhorada aí para eles, para nós também, né? E estamos melhorando, fazendo algumas coisas aí. Sala lá em cima, nós precisamos mexer também, nos preparando para o nosso, em janeiro e fevereiro, né? Começar o curso de teologia. Então estamos acertando as coisas aí, irmãos, deixando tudo em ordem para quando voltarmos com tudo. Tem irmãos que falam: pastor, quando vai começar o curso teológico? Calma que vai começar. Quando vai ser ICC? Daqui uns dias o Rubens está, vamos lá para o ICC de novo. Glória a Deus. Até marquei na agenda já. Final de fevereiro. Está agendado já. E o Rubens já está no comando lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele leva tudo ali, irmãos, tudo detalhe, gosta tudo detalhe, e sai tudo perfeito, graças a Deus. Todo mundo vai na trilha dele. Eu vou falar sobre isso hoje. Deixar um legado, a autoridade de um legado. Você abre a sua Bíblia aí, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do verso 1 ao 37. Vamos ler um texto longo, mas para a gente poder entender o que nós vamos falar nessa manhã. A gente fala muito sobre esse tema de legado, principalmente quando a gente vai fazer velório. A gente vai, a família perde e tal, e quantas pessoas deixam legado? E quantas não deixam legado? Você vai em velório que tem lá meia dúzia, 3, 4 pessoas. E tem outros que está lotado de gente. Por aí você já percebe como uma pessoa é querida ou não. Amém? Vamos ler? Os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Os filisteus pararam no monte que ficava em um lado do vale, e os israelitas ficaram no monte do outro lado. Um homem chamado Golias, da cidade de Gate, saiu do acampamento filisteu para desafiar os israelitas. Ele tinha quase 3 metros de altura. Quantos metros, irmãos? Quase 3 metros de altura. E usava um capacete de bronze e uma armadura também de bronze que pesava uns 60 quilos. As pernas estavam protegidas por caneleiras de bronze e ele carregava nos ombros um dardo também de bronze. A lança dele era enorme, muito grossa e pesada. A ponta era de ferro e pesava mais ou menos 7 quilos. Na frente dele ia um soldado carregando o seu escudo. Golias veio, parou e gritou para os israelitas: Por quê? Por que é que vocês estão aí em posição de combate? Eu sou filisteu e vocês são escravos de Saul. Escolham um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer e matá-lo, vocês serão nossos escravos. Eu desafio agora o exército israelita. Mande alguém para lutar comigo. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Medo. Davi era filho de Jessé, do povoado de Efrata, que ficava perto de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos tinham ido com Saul para a guerra. O primeiro se chamava Eliabe, o segundo Abinadab, o terceiro Simeia. Davi era o filho mais novo, enquanto os seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas do seu pai. Durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia, Jessé disse a Davi:
pegue 10 quilos de trigo torrado e esses 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante, veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Agora não dá óculos para mim. Estou lendo lá, mas não consigo. É que estava... Desculpa. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate um de frente para o outro. Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes, e Davi escutou. Davi o que, irmãos? Escutou o desafio de Golias. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desabafo. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu, pagão, para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados, então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Amém? Pode sentar, irmãos. Senhor, é a tua palavra que nós acabamos de ler. Seja em tudo, Senhor, nosso coração tocado por ti. Em nome de Jesus eu te agradeço. Nesta manhã estamos com os irmãos agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Os irmãos estão vendo nesse texto, nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos Davi e nós temos Saul. Duas pessoas, dois reis. Um que está deixando praticamente o seu trono e outro que está praticamente assumindo o trono. Então, na vida, irmãos, de todo líder deve haver um interesse. Deve ter um interesse e um esforço sobrenatural para influenciar e imprimir as digitais um caráter íntegro. A pessoa ser íntegra em todas as pessoas que o rodeiam. Davi tinha um grupo de pessoas que estavam ao redor dele e ele estava ali ainda, já tinha sido
Ele estava ali para acompanhar o desfecho da batalha, foi ver a batalha, foi levar alimento para os irmãos, e ele estava só observando aquele homem grandalhão que estava ali, querendo destruir o povo de Israel. E por outro lado nós vemos o quê? Saul com aquele monte de pessoas, monte de soldados, com medo de um homem, com medo de pessoas que estavam ali ao lado do filisteu, de Golias, que queriam destruir a Israel. Então a gente vê, irmãos, quanto que um líder interfere, ou quanto um líder não interfere na vida dos outros. Não adianta preocupar-nos apenas com a aparência. Saul vivia de aparência. Saul, ele ia na frente da guerra, sim, mas ele vivia mais da aparência, porque ele foi o primeiro rei constituído. O povo queria um rei, então colocaram um rei. Não era ainda da vontade de Deus ter um rei naquela época, mas os homens queriam um rei. Não adianta preocupar-nos com apenas a aparência, com a casa que você tem, com o carro que você tem. Não adianta se preocupar, porque o maior legado que nós deixamos de um líder, que um líder pode deixar para seus seguidores, seja a igreja ou na família, é o caráter de Cristo impresso em atitudes e forma de viver. Então, resumindo, não adianta as coisas do mundo querer tomar as coisas de Deus, lugar das coisas de Deus. Nós estamos aqui para servir a um Deus todo-poderoso. Cuidamos dos nossos bens, cuidamos da nossa família. O bem maior é o Senhor em nossa vida, que está nos guardando, nos protegendo, nos cuidando a cada dia. O bem maior é Cristo impresso em nossa vida, em nosso coração. Agora, de que forma isso, irmãos? Pela nossa atitude. Que atitude você tem sido de cristão? Que atitude, forma de viver que você tem de cristão? Ser cristão aqui dentro, irmão, sentadinho é uma beleza. Está sentado aqui é uma beleza. Oh, glória a Deus, aleluia. Ouvir os irmãos tocar esse hino maravilhoso, ver os músicos cantar, maravilha. E lá fora, no seu trabalho, e discipulando pessoas, falando de Jesus a outras pessoas. Ah, não, fala de Jesus. Outro dia a gente viu um pregador lá na rua, lá no calçadão, pregando sozinho, ninguém dando ouvido para ele. Ah, não, eu vou fazer isso? De jeito nenhum. Ah, eu vou para a igreja sobre rodas, evangelizar na rua? Não. O irmão Jair vai toda vez na igreja sobre rodas, evangelizando de porta em porta, irmão Cândido, irmão Álvaro. Os irmãos vão de porta em porta evangelizando, tantas outras aqui, as meninas que vão junto. Isso, irmãos, é crescer no discipulado. É você estar fazendo pessoas que virão no dia de amanhã para substituir outras pessoas. Isso é um legado que você deixa. No dia que você partir daqui, você vai deixar um legado aqui nessa terra. Eu quero deixar, irmãos, um legado. Eu me policio todo dia para mim não fazer coisa errada. Erramos, irmãos, somos carnais, mas eu me policio todo dia com o que eu falo, com a forma que eu vou agir, a forma que eu ando, a forma que eu trato as pessoas. Você pergunta em alguns lugares, tem pessoas que vão a algum lugar, pergunta do pastor Zé Roberto, e eles muitas vezes falam: conheço ele há muito tempo, e eu sei o caráter dele. Quando você não tem caráter, queridos, impresso no seu corpo, através de Cristo, você não vai a lugar nenhum. O irmão Rubens está lá, internado, mas nós sabemos o caráter dele. Nós sabemos o que ele fez e o que ele vai fazer na obra de Deus. Porque nós cremos em Deus, nós cremos no Senhor. Nós sabemos o legado que eu trouxe até aqui. E de agora em diante o que Deus vai fazer. Da mesma forma a mim, o que Deus vai fazer na minha vida, de agora em diante, estamos à disposição de Deus. Senhor, eis-me aqui.
Ah, pastor, eu preciso trabalhar. Ah, pastor, eu preciso ganhar. Eu sei, gente. Maior que tudo é Cristo em sua vida. Primeiramente o reino de Deus. Deixa as outras coisas para depois. O Senhor acrescenta. Não busca as outras coisas antes. Porque se não houver uma preocupação em formar pessoas melhores para o amanhã, em deixar um legado para a seguinte geração, os prejuízos poderão ser assombrosos. Precisamos tentar deixar um legado para amanhã. Você que é líder, tem que deixar um legado. Quando você deixar seu cargo, pessoas vão falar assim: oh, aquele líder lá, aquele cara foi legal, trabalhou, fez a obra de Deus, deixou o sucessor, e esse sucessor está indo na mesma pegada do outro. Você como pai, o que você tem deixado para o seu filho? Que legado você deixa para sua esposa? Que legado você deixa para os seus filhos? Tudo que você faz, eles veem. Você acha que o seu filho, a sua esposa, o seu esposo não está vendo, mas Deus está vendo. Que legado que vamos deixar amanhã? Que autoridade você tem para deixar um legado amanhã? Que vão falar de você quando você partir daqui, ou você mudar para outra cidade, outro lugar? O que vão falar de você? Aquele irmão, olha, estava sempre junto, todos os trabalhos da igreja estava lá, chamava para um trabalho, chamava para o outro, estava. Aquele irmão era, como diz Paulo, para toda a obra. Aquela irmã fazia de tudo lá na igreja, ajudava em todos os departamentos. O vizinho ajudava quando precisava. Deixar um legado não é apenas escrever uma lista de princípios e exibi-la lá na sala das nossas casas. Não é isso. Também não basta esforçar-se para levar os filhos para a escola bíblica, para o culto das crianças, ou para o culto dos jovens ou do adolescente, e jogá-los ao professor, no caso da escola bíblica, ou da própria escola normal, convencional. Não adianta chegar, cuida do meu filho aí. Não é assim que funciona. Enquanto nós, pais e líderes e educadores, não fazemos a nossa parte, nós estamos jogando aos cuidados dos professores, jogando ao cuidado dos nossos líderes, sendo que a nossa parte nós não fazemos em casa, que é educá-los, orientá-los. Mesmo depois de grande, muitas vezes seu filho bate na porta: pai, mãe, eu preciso de uma orientação. O que eu devo fazer nessa situação? O que eu devo fazer nessa situação? Pai, mãe, muitas vezes seu filho vê você se abraçando, porque eles têm que abraçar no dia de amanhã também. Eles têm que ver você se abraçando em casa. Eles têm que ver você, pai e mãe, se beijando em casa. Porque amanhã eles vão copiar o que vocês estão fazendo. Se vocês fizerem coisa errada também em casa, eles estão de olho e vendo tudo, e vão no dia de amanhã fazer coisa errada. Para deixar um legado é necessário viver uma vida de santidade, adquirir autoridade espiritual, viver em comunhão com o Pai, em submissão ao Filho, caminhando na unção do Espírito Santo em nossas vidas. É isso aí, irmãos, que precisamos. A nossa caminhada, o nosso legado é isso aí. Viver em santidade, adquirir autoridade espiritual, viver em comunhão com o Pai, submissão com o Filho e caminhando na unção do Espírito. Para isso, sabe o que tem que ter? Vida de oração, vida de leitura bíblica, que hoje não vemos quase. Não tem tempo, não dá tempo. Quando tem o tempo, vai ver televisão. Quando tem tempo, vai ver internet. E a palavra de Deus? Que conhecimento estamos adquirindo? Que conhecimento estamos adquirindo se não lermos? Não gosto de ler. Ouça pelo menos. Ouça uma mensagem. Entra lá no YouTube, ouça uma mensagem. Você está se alimentando o espírito, em vez de ficar se alimentando com coisas que não deve, que não é lícito ao cristão. Não adianta viver ou apenas vestir-nos como igreja.
ter uma carcaça de igreja, uma veste de igreja. É necessário ser igreja, viver igreja. Ah, pastor, mas então vou virar 24 horas dentro da igreja? Não é isso, gente. O viver igreja é você ter Cristo no coração, estar vivendo Ele no seu coração, que as demais coisas Ele te acrescenta, Ele faz na sua vida. É isso que eu quero dizer. Não adianta somente vestir-nos como igreja, dizer aparência de igreja. Lá fora no mundo, lá fora nos barzinhos, lá fora no restaurante, você não dá testemunho de cristão. E ainda se expõe na internet. Não adianta vivermos como anões na fé e esperar que nossos filhos naturais ou filhos na fé se transformem em gigantes espirituais. Como você quer que seu filho cresça? Como você quer que seu filho seja mais espiritual que você? Tenha um legado melhor que o seu, se você não dá exemplo dentro de casa? Onde está a nossa postura dentro de casa, como pai, como mãe, como filho? Filhos que não obedecem aos pais, desacatam, respondem. Se responde porque não foi educado corretamente. Antigamente, o pai só olhava. Eu não peguei essa época, mas diz que os pais só olhavam. Acabou. Cessou as coisas dentro de casa. Não precisava falar nada. Hoje o pai fala, a mãe fala e o filho ainda continua respondendo. Então não adianta vivermos com anões na fé, irmãos. Temos que crescer. Nossos filhos têm que crescer. Nossos filhos têm que ser abençoados. Nós temos que ser abençoados e abençoados por Deus. Precisamos buscar o Senhor mais e mais. Pode até ser que Deus use de compaixão para alguns de nossos filhos e transforme em pessoas extraordinárias, mesmo com erros dentro de casa, mesmo situações difíceis dentro de casa, mesmo brigando dentro de casa. Tem filhos que não vê a hora de sair dentro de casa, irmãos, para curtir o seu apartamento, porque não aguenta mais as brigas dentro de casa. Não vê a hora, eles querem ser independentes, porque não aguenta mais o sufoco dos pais. Outros não vê a hora porque querem fazer a vontade deles mesmos, querem ser diferentes, não querem obedecer aos pais, então vão embora. Estão errados. Mas a responsabilidade de infundir valor e fé no coração dos nossos filhos e seguidores continua sendo minha, sua, nossa. Nós temos que orientar as pessoas cristãs no caminho que devem andar. Elas têm que ser discipuladas por nós. As pessoas têm que ser orientadas na fé por nós. Quando a pessoa seja para aconselhar, quando a pessoa chega para trocar uma ideia com você sobre um determinado assunto, você tem que ser sábio e orientar essa pessoa, discipular ela, para que haja um crescimento espiritual na vida dela. A lógica é que homens de fé produzam homens de fé. Homens apaixonados pelas almas gerem outros homens com paixão pelas almas. O mais comum é que homens de caráter irrepreensível gerem outros homens com o mesmo caráter. Alguém está de olho em você. O mundo está de olho em você. Se você é igual a eles, você se mistura com eles, que diferença tem a luz das trevas? Nenhuma. Nós temos que ser luz e brilhar no meio das trevas, e não as trevas entrar em nossa vida e escurecer a nossa vida. Você é luz, querido. Você é luz, querida. Faça brilhar essa luz na tua vida. Faça brilhar. Estamos construindo plataformas e gravetos, bases frágeis, quando nossos filhos precisarão de uma base forte para estabelecer suas pesadas cargas de dúvidas em um mundo que estamos vivendo. O que nós estamos construindo, irmãos? Aqui, temos uma mesa. Poderia ser uma madeira. Só que tem pessoas construindo, em vez de ser uma mesa, um tampo que você pode subir em cima, possa pisar. Estão construindo, você já viu aquelas armadilhas que fazem para os animais caírem? Um buraco, põe bastante graveto em cima para ele poder cair.
que você está construindo para os seus filhos? Para a sua família? Para a sua empresa? No legado que você vai deixar amanhã? Que plataforma você está construindo? A referência é você para os seus filhos. A referência no trabalho é você, líder de trabalho. Na igreja, a referência é você, líder. Você é a diferença. Todo mundo está olhando em você. Crianças olham em você, professor de escola, professor do cultinho. Crianças olham em você. Líder de qualquer departamento da igreja, as pessoas olham em você. O que você está gerando para eles? Para orientá-los e fazê-los caminhar no caminho do Senhor. O resultado de viver sem a preocupação com o que estamos deixando de sólido e concreto para uma sociedade cada vez mais desprovida dos princípios da palavra de Deus é o mesmo que podemos contemplar na vida de Saul. Vamos ver agora. Pais preocupados em serem corretos não encontram tempo para sentar em família e discutir temas da atualidade sobre a luz da Bíblia com seus filhos. Tivemos essa pandemia toda, 6 meses, aí para 7 meses. E tenho certeza que muitos pais não sentaram com seus filhos para conversar. Alguns no começo até que fizeram um cultinho lá em casa e tal, mas sobre situações da atualidade. Como está a situação do mundo, como está a situação do nosso país, mediante a Bíblia. Tenho certeza que muitos não conversaram. Tem pais que têm vergonha de conversar com os filhos sobre a área sexual. Orientá-los. Tem pais que têm vergonha, ou têm medo, não sei. Se você não orienta, a internet orienta. Se você não orienta, o amigo de escola, o amigo de trabalho orienta. Então é melhor você sentar com sua filha e orientar, sentar com seu filho e orientar, pai, para ele cresça sabendo o que é certo e o que é errado. Saul viveu preocupado com muitas coisas durante seu período. Vamos entrar agora no texto real. Como rei em Israel, ele tinha orgulho, orgulhoso, posição, aparência, ele que gostava de viver de aparência. Eu sou o rei, o primeiro rei de Israel. Ele que pensava no poder, era invejoso, entre tantas outras coisas. Na verdade, viveu seu reinado preocupado com o poder da sua posição, em vez de preocupar-se com o estado caótico que se encontrava a nação de Israel. A preocupação dele era com o poder. Estava tudo na mão dele, ele fazia o que ele queria. No início ele consultava Deus, através do profeta. Ele consultava o Senhor. Tudo que ia fazer, consultava o Senhor. Gerou uma companhia de soldados covardes, fracos e medrosos. Saul ensinou a eles que era suficiente o fato de ser escolhido, uma posição de destaque. Saul foi escolhido para ser rei. Os soldados eram escolhidos para a batalha por ele. Então só o fato de serem escolhidos já era o suficiente. Mas não era o suficiente. Não era o suficiente. Saul reinava sobre a miséria espiritual do seu povo. Não dedicou tempo para treinar o seu exército, nem os preparou para batalhas maiores. Um belo dia, tendo seu ministério rejeitado por parte de Deus, e nós vemos aí, irmãos, a queda do homem. A queda do homem. Vocês conhecem a história? Quantas vezes reagimos tarde demais, quando os gigantes já estão a gritar nos corredores de nossas agitadas vidas. Cuidado, irmãos, não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É um ditado que tem por aí, né? Não deixe para amanhã. O que tem que fazer, faça hoje para o reino de Deus. Tem que fazer, faça para o Senhor hoje, que amanhã pode ser tarde. Há situações, a bênção passa na sua vida uma vez. Passa uma vez. Apareceu aquele negócio maravilhoso, apareceu aquele emprego, ela passa, se você não agarrar, ela vai embora. Então, queridos, que era suficiente o fato de ser um escolhido, uma posição de destaque. E como ele não gostava de submeter-se a uma autoridade, não quis esperar Samuel para oferecer o sacrifício. O grande erro
de Saul foi desobedecer ao profeta, desobedecer a Deus. O profeta falou: aguarde que eu vou chegar aí para você ir para a batalha. E ele não esperou. Ele viu que Samuel não vinha, e acabou fazendo o holocausto com seus soldados, se reuniu com seus soldados, porque muitos soldados estavam indo embora, não quiseram ficar ali porque Samuel não vinha, que o Deus deles era praticamente Samuel e não o Deus verdadeiro, tudo dependia de Samuel. E a gente vê ali, irmãos, aquele momento, muitos homens tinham ido embora, não queriam mais ficar com Saul, e acabaram depois fazendo um holocausto ao Senhor, sem a presença de Samuel, que tinha falado para eles esperar e não fazer nada até ele chegar. Desobediência a Deus, desobediência ao líder. Saul desobedeceu a Samuel, que era o líder espiritual deles. Os filisteus se juntaram contra os israelitas, declararam guerra, exibindo um batalhão composto por milhares de carros, seus cavalos, além de homens com uma preparação invejável. Essas qualidades já eram suficientes para assustar qualquer um. Ainda tinha um gigante de aproximadamente 3 metros, que humilhou, afrontou, perturbou o relaxado exército comandado por Saul. Você viu no texto que nós lemos? Ele todos os dias ele ia afrontar o povo de Israel. Todos os dias estava lá, por semanas, meses, afrontando Israel, afrontando o povo, e ninguém tinha coragem de enfrentar o povo filisteu. Ninguém tinha coragem. Aí Deus levanta quem? Levanta Davi. Lá vai o Davizinho, corajoso, menino perto dos outros. Guerrear sem Deus, irmãos, não é fácil, nada fácil, ainda mais contra um inimigo poderoso e audaz. A Bíblia nos mostra que o gigante Golias ficou gritando vários dias, semanas, e nenhum soldado reagia. Guerrear sem Deus, irmãos, quando você está sem o Senhor, sem Deus na batalha, você não vai a lugar nenhum. Você está longe dos caminhos do Senhor, se você não voltar para Ele totalmente, se entregar a Ele, você não vai a lugar nenhum. Nós com o Senhor, juntos com o Senhor, já passamos por situações difíceis. Imagine sem o Senhor ao seu lado. Mas sem Deus ao seu lado, como que fica essa batalha? Não é fácil. Quantas vezes o inimigo te afronta e você não tem força para combatê-lo? Quantas vezes o inimigo te afronta ou afrontou você, você não tem força para combater ele? Por quê? Está faltando o quê? Alimento espiritual. Está faltando unção de Deus na sua vida. Está faltando oração. Está faltando leitura da palavra. Está faltando jejum e oração. Por que os soldados do exército de Saul não puderam matar o gigante? Porque Saul não era um matador de gigantes. Ele enfrentava as batalhas, enfrentou várias batalhas, só que na hora do gigante teve medo. Ele não era matador de gigantes. Por que Saul não era um matador de gigantes e não podia ensinar a nenhum deles o que ele mesmo não conhecia, que era matar gigantes? Então ele não podia ensinar o seu exército a matar gigantes se ele mesmo não encarou o gigante. Por que ele não encarou o Golias? Por que ele não encarou os filisteus? Cumpre-se uma palavra certa que muitas vezes usamos: não podemos ensinar o que não sabemos, não podemos transmitir o que não sentimos, e não podemos deixar um legado sem construí-lo primeiro. Vou ler de novo. Não podemos ensinar o que não sabemos, não podemos transmitir o que não sentimos, e não podemos deixar um legado sem construí-lo primeiro. Se você está construindo um legado, gente, automaticamente isso aí vai repercutir lá na frente. Bons filhos, filhos ungidos de Deus, filhos que vão estar na presença de Deus, filhos que obedecem a Deus, filhos que obedecem aos pais, filhos bons no trabalho, obedientes aos seus senhores. Saul não sabia enfrentar os problemas, em consequência, o seu exército também não sabia.
Qual o legado que estamos deixando para nossos filhos, igreja, sociedade? Qual o legado que você está deixando na sua empresa, no seu trabalho? Olha na carteira, tem 50, nem cabe mais de tanta empresa que passou. Aí pergunta-se, chega no RH, se pergunta, por que tanto? Aí que eu gostava de pular de igreja em igreja, de empresa em empresa. Eu gostava de pular, de empresa em empresa. Eu gostava de trabalho diferente. Quando você vê lá 2, 3, 4 empregos, o RH fala, opa, essa pessoa aqui, ou 2 empregos. Então você vê o RH hoje, pessoas treinadas para isso, ele já percebe quem é aquela pessoa, antes de contratá-la. No reino espiritual, irmãos, a gente vê tantas pessoas que não param a igreja. Tantas pessoas não param a igreja. Ah, não gostei daquele pastor. Ah, não gostei daquele líder. Ah, não gostei daquele irmão. Pula, pula. Jesus vem e você fica. Se firme com o mestre, se firmes com o Senhor. Igreja é uma, irmãos. Somos igreja. Não é templo, somos igreja. Você está aqui para servir ao Senhor, adorar o Senhor. Não é para obedecer pastor, você está aqui para servir a Deus. Eu estou aqui para servir vocês. Pastor Zaldinho está aqui para servir vocês. Pastora Larissa, estamos aqui para servi-los. É o nosso dever. O que estamos ensinando as pessoas de nossas gerações, ao povo de Deus? Por outro lado, Davi se preocupava em deixar um legado. Saul não se preocupou em deixar o legado. Ele queria poder, ele queria se aparecer, ele queria ser o cara naquela época. Davi já não, foi humildemente, simples, foi lá levar o lanche para os irmãos, os queijos para os irmãos, e queria saber dos soldados, quem estava afrontando o povo de Israel. Por que aquele monstro lá, aquele homem grandão, estava afrontando Israel? Por que Israel não enfrentava eles? Por outro lado, Davi se preocupava em deixar o seu legado. Nós vemos em 2 Samuel, capítulo 21, verso 22, ele fala assim, esses 4 nasceram dos gigantes em Gate e caíram pelas mãos de Davi e pela mão de seus servos. Tinha 4 gigantes, o nome dele, um era Isbi-Benode, era um gigante, foi derrotado. O outro era Saf, o outro era o Golias, que Davi o derrotou. E outro gigante é um que tinha 24 dedos, quem leu a Bíblia sabe. O gigante tinha 24 dedos, 6 na mão, 6 na outra mão, 6 no pé, 6 no outro pé. Então, outro gigante que também foi derrotado. E não cita o nome desse gigante na Bíblia. Davi, ao contrário de Saul, tinha arquitetado um projeto que continha treinamento específico para os seus soldados, ou valentes. Como são chamados os valentes de Davi? Depois de alguns anos, vemos não somente Davi, mas também os seus próprios soldados matando os gigantes. Por quê? Davi matou o gigante. Seus soldados depois tinham força e tinham coragem de matar gigantes. Então, veja, irmãos, como o líder, ele faz com que os seus liderados façam a mesma coisa que ele. Apenas de que forma? Fazendo, executando. Ele executando, os outros vêm no embalo dele e vai executar da mesma forma. Se Davi não tivesse matado Golias, os seus soldados não iriam matá-lo. Não iriam matar os outros gigantes. Queridos, Deus é o nosso tudo. Nós temos que aprender a derrotar gigantes. Nós temos que aprender a matar gigantes. Nosso problema do dia, nossa situação do dia, tudo que vem de encontro a nós, que deixa a gente desanimado, nós temos que se levantar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu vou derrotar esse gigante. Eu vou destruir esse gigante, porque o Senhor é maior que ele. Foi o caso que Davi fez. Senhor, eu vou em nome do Senhor. Ele não foi em nome dele. Mas ele queria saber o que ele ia ganhar de recompensa. Você viu lá que a palavra fala? O que ele ia ganhar de recompensa? Ele ganhou a filha de Saul e muitas outras coisas ali.
Mas ele foi, não por causa disso, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi enfrentar, porque ele sabia que o Senhor era com ele, o Senhor estava com ele. Davi sabia que não bastava ele saber matar e derrotar obstáculos. Tinha que ensinar os seus soldados, treiná-los para as batalhas dessa vida. Fosse lutando com um exército composto por homens e soldados comuns ou por gigantes. Davi pôde ensinar os seus homens como lutar, porque ele era um guerreiro. E hoje ensinamos o caráter de Cristo aos homens? Estamos ensinando o caráter de Cristo aos homens? Davi ensinou seus guerreiros, ensinou os valentes dele. Nós estamos ensinando o caráter de Cristo a outras pessoas, ou estamos ensinando apenas o eu? Como eu sou, como eu estou, como é a pessoa, como eu sou. Nós temos que ensinar, irmãos, o caráter de Cristo, não de outras pessoas, não de pessoas da alta sociedade. Olha lá, você viu o fulano, você viu aquela pessoa, está bem, olha, ele conseguiu conquistar, ele foi em frente e tal. Não, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor Jesus, que muitas coisas Ele vai acrescentar na nossa vida. Ele vai nos abençoar, vai fazer com que cresçamos na fé, no amor, na palavra dEle. Davi pôde ensinar os seus homens como lutar. Davi foi um homem que pecou, mas soube se arrepender e deixou um legado importantíssimo na terra. Presta atenção. Davi teve consequências terríveis. Filho de Batseba, com Davi, morreu. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele tinha tantas mulheres e foi atrás da mulher de Urias. E para fazer a coisa mais errada ainda, mandou Urias no fronte da batalha para ser morto. Então os irmãos veem como que o homem acha jeito de fazer coisas erradas, mentiras, para poder enganar, mas de Deus ninguém se engana. De Deus ninguém se esconde. Seu filho Aminon, filho de Davi, violentou sua filha Tamar. Aminon foi morto pelo irmão Absalão, filho de Davi. Absalão passou a perseguir Davi com o intuito de tomar seu reinado. E Davi chorou amargamente quando Absalão foi morto. O próprio filho querendo destruir o pai. Mas mesmo assim, irmãos, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Porque ele pedia perdão ao Senhor. Ele caía de joelhos em terra e pedia perdão ao Senhor pelos seus erros. Só pode ensinar a matar gigante quem sabe fazê-lo. Só pode ensinar a orar quem ora. Só pode ensinar a jejuar se jejuamos. Só podemos recomendar nossos filhos a que leiam a Bíblia se nós estivermos lendo. As palavras convencem, o exemplo arrasta, de geração em geração. O filho seu vendo você ler a Bíblia, irmãos, todo dia de manhã, ou quando você vai deitar com a sua esposa do lado da cama, ele vai copiar isso aí para ele amanhã. Você pode cobrar dele amanhã. Ele vê você dobrar o joelho e orar. Sua filha vê você orar, dobrar os joelhos lá no quarto. Ela vai orar também. No dia de amanhã ela vai casar, ele vai casar, ela vai orar também. Arrasta-se exemplos, irmãos. O exemplo arrasta, não convence, ele arrasta o resto da vida. Você viu o filminho que passaram, não sei se foi o pastor Zaldinho, quem passou tempo atrás, as crianças seguindo os pais, a caminhada, o pai com cigarro, a criança com cigarro, o pai xingando a pessoa, a criança xingando. Tudo que eles veem, eles fazem. Davi sabia que não bastava falar, filosofar, mandar, escrever. Tinha momentos que ele mesmo entrava na guerra e mostrava como fazer. Muitas vezes, irmãos, eu tenho um pouco desse costume, né, de entrar no meio de todos os departamentos da igreja para ajudar a fazer, para estar junto. Nem que for para ficar olhando, eu estou lá. Eu gosto de estar presente nos departamentos. Vai no dia da viúva, eu estou lá roletando. Vai na igreja sobre rodas, eu estou lá junto, muitas vezes não estou fazendo nada, ou discipulando alguém, mas estou lá junto com eles. Só de você estar presente, irmãos, já gera-se
uma grande confiança. Pai, irmão, na sua empresa, seja a diferença, faça a diferença. A banda, aos irmãos que vão se apresentar agora. Faça a diferença para que vocês sejam abençoados por Deus. Vemos que ele estava no meio da peleja, havia lutado tanto que se cansou. Davi lutou tanto que se cansou e quase o mataram, mas como ele tinha o exército preparado para matar gigantes, desbravado, não era um exército frouxo, medroso, os seus valentes na mesma hora lhe socorreu e matou o gigante em seu lugar. Estava cansado de lutar, e aí os seus valentes falaram: Davi, você não vai mais sair do palácio, nós vamos lutar, você precisa descansar, você precisa ficar só nos orientando. O verdadeiro líder, irmãos, ele delega. O verdadeiro líder, ele sabe distribuir serviço. Você vê na sua empresa, ou passaram por empresa, quem já aposentou, sabe, o bom líder e o mau líder. Tem um que cobra e não sabe cobrar, tem um que só fica bravo com as pessoas, fala coisas que não deve. Meu filho mesmo tinha um líder, me contando para mim, cada vez que entrava no home office, em reunião, xingava as pessoas, denegria as pessoas. O que aconteceu? As pessoas acabaram entregando ele e foi demitido da empresa. Então, como estamos tratando o nosso liderado? Como você está tratando os seus líderes? Seu liderado? Como você está tratando o seu filho, sua filha, sua família, seus irmãos? Trabalhar para deixarmos o legado pode salvar a vida de nossa família, nossa igreja e até mesmo a nossa. Trabalhe para isso, queridos. Trabalhe para você deixar um legado. Que seus filhos e suas filhas amanhã vão dizer: minha mãe era uma batalhadora, minha mãe era uma guerreira, meu pai era um guerreiro, um batalhador. Eu vou seguir o exemplo dele, eu vou seguir seus passos. E só dá valor muitas vezes, irmãos, os filhos, quando perdem os pais. Quando perde o pai ou a mãe. Oh, se eu soubesse, eu tinha aproveitado mais o tempo com ele, eu tinha saído mais com ele, eu tinha passeado mais com ele, eu tinha estado mais junto com ele. Quando perde, aí que damos valor. Não espere perder, irmãos, mas dê valor enquanto está vivo, enquanto está junto de você. Davi deixou um legado, mesmo com seus filhos, um matando o outro, sendo perseguido pelo seu filho, queria matá-lo porque queria ser rei, Absalão. Mas ele deixou Salomão, o legado dele. Salomão foi continuar o que Davi começou. Davi preparou tudo, irmãos. Nós vemos aqui 1 Crônicas capítulo 22, verso 4 e 5. Ele preparou tudo, os materiais para o templo. O Senhor falou assim para ele: Davi, você não vai construir o templo, você não vai construir. Sabe por quê? Porque você matou muitas pessoas, suas mãos são mãos de sangue, você matou muita gente, então você não vai construir o templo, mas você vai preparar tudo, deixar pronto, para que seu filho continue. Aí nesse texto fala uma parte só apenas: madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi uma grande quantidade, pois diziam: Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes da sua morte. Jesus, irmãos, chamou os discípulos. Ele ia de ponto em ponto no mar, em vários lugares. Venha e segue-me, venha e segue-me, larga tudo e segue-me, larga tudo e segue-me.
E nesses 3 anos e pouco ele ficou com os discípulos. Ele orientou, sentou, discipulou o que eles tinham que fazer, o que não tinham. E o que nós estamos fazendo, irmãos, para o reino de Deus? Como estamos trabalhando, orientando as pessoas a servirem a Deus? Nessa pandemia, muitos em casa têm medo de vir à igreja. Nós não condenamos. Mas muitas vezes a igreja está aqui, bem tranquila, os irmãos, 1h30 de culto. Muitas vezes vamos numa festinha, ficamos 2 horas. Muitas vezes ficamos na aglomeração no mercado, 1 hora, 2 horas. Mas cada um é cada um. Não podemos forçar ninguém a servir a Deus. A pessoa não está em casa, está servindo a Deus da mesma forma, ouvindo a gente pela internet. Irmãos, Jesus fez discípulos. Precisamos crescer mais, discipulando mais pessoas. Nós precisamos ser exemplo para muitas pessoas. Ande com matadores de gigantes e te converterás em um deles. Quando for um deles, poderá ensinar seus filhos, irmãos e a igreja como vencer ao lado de Deus os inimigos que tentam intimidar sua fé. Ande com homens ao seu lado. Olhe para homens que estão na sua frente, ao seu lado, íntegros, que servem a Deus, que seja como Jó, pelo menos, homem íntegro, que se desvia do mal. Seja um homem valoroso, seja uma mulher de valor. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor. Te dou graça por tudo que o Senhor tem feito. Continua a falar conosco, ó Pai. Possamos ser, ó Pai, semelhante a Davi, pelo menos. Errava, pecou, mas se arrependia, se prostrava aos seus pés e deixou um legado. Seu filho Salomão assumiu o reinado, preparou o templo do Senhor para a habitação sua, conforme o Senhor falou a Davi. Nós queremos, Senhor, deixar um legado aqui nesta terra. Na área nossa, Senhor, como pais, na área nossa como líderes, como pastores, queremos deixar um legado. Queremos ser matadores de gigantes. Não ter medo deles, Senhor. Não ter medo dos nossos gigantes que vêm todos os dias à nossa porta. Mas enfrentá-los com coragem, enfrentá-los, Senhor, com força e sermos mais do que vencedores. Porque o Senhor está conosco. O Senhor está ao nosso lado. E nós não vamos temer, porque Tu és o nosso tudo. Senhor, em nome de Jesus te agradeço. Estamos aqui agora perante essa mesa. Senhor, a mesa do Senhor. E nós queremos, Senhor Deus e Pai, orar agora abençoando, Senhor, o cálice, abençoando os pães, que simboliza o Teu corpo e o Teu sangue. Em nome de Jesus nós te agradecemos. O Senhor Oswaldinho, glória a Deus. Nós vamos servir o pão para vocês. É um pegadorzinho metálico, sem a gente tocar em nada, tá? O cálice, as irmãs estão com luva, vai pegar o cálice na sua mão, okay? Já higienizaram as mãos com álcool, então fique tranquilo que está tudo controlado, tá bom? E o pãozinho, outra vez a gente fez com guardanapo, agora vai ser com o pegador. Nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos ao Filho Jesus, que pegou o seu corpo na cruz do Calvário e o partiu a nosso favor. Aquele corpo quebrado significa a minha e a sua redenção. Por isso o Senhor disse: tomai todos vós e comei. Amado Jesus, nós te louvamos e consagramos esses elementos para a tua glória e louvor. Consagramos o pão e o cálice. A tua igreja, esse povo aqui, eu, Senhor, não somos dignos de estarmos a essa mesa.
Mas bendito seja Jesus Cristo que nos tornou dignos. Bendito seja teu Filho que na cruz do Calvário nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou contigo. Agora tomamos, comemos e bebemos, porque sabemos que a vitória é tua, para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Amém. Receba-o na graça enquanto louvamos a Deus, junto com o que eu batizei de sopro da família. Nosso sopro lindo. Louve a Deus e tome os elementos. Agora vocês... Não, descansa o cachimbo não, pode pôr. Vocês não ficaram com vontade de cantar essa estrofe? Junto com eles? Não acabou de servir a ceia, Aurélio? Podemos? Podemos, meu Deus? A estrofe, porque ele vive, enquanto nós acabamos, puxa do... Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
Aleluia! Glória a Deus. A gente vai ficar mal acostumado, viu? A gente vai ficar, amém, igreja? Você pode ficar em pé para nós ceiarmos juntos. Os músicos serão servidos. Muito obrigado. Momento de gratidão ao Senhor, pastor Zé. Outubro rosa, né, irmãos? Não dá. Amém. Vai se adaptando aqui, irmãos. Vocês viram as irmãs aí toda de máscara, rosa, em homenagem, né? As irmãs, pessoas que tratamento do câncer de mama. E se cuide, irmãs, se cuide, que é muito importante vocês se cuidarem aí, para que no dia de amanhã não tenha nenhum problema, né? Amém? Vocês viram aí, trabalhamos aí com parece, estamos num buffet, parece, né? Mas estamos servindo a Deus Todo-Poderoso. Te amo em Cristo, Deus abençoe. Te amo em Cristo, Deus abençoe. Te amo em Cristo, Deus abençoe. Tá lindo? Senhor Oswaldinho, te amo em Cristo, Deus abençoe. Ergue, irmãos, o pão. Agradeça a Deus, somente agradeça, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, em te louvar nesta manhã. Obrigado por estar na tua casa, adorando, exaltando o teu santo nome. Porque tu és, Senhor, o nosso Senhor soberano. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoe teus filhos agora que vão comer o pão, simbolizando, Senhor, o teu corpo moído naquela cruz. Em nome de Jesus te agradeço. Amém? Pode comer, irmãos. Cálice, nós ainda não podemos trocar, só daqui a algum tempo, mas que o Senhor te abençoe. Ao ingerir esse cálice, esse suco, que o Senhor possa estar te limpando também de toda enfermidade, abençoando a sua vida, cuidando de você a cada dia. Senhor, obrigado por mais uma vez estar aqui. Obrigado por este cálice, Senhor. 10ª Santa Ceia deste ano. E eu te agradeço estar aqui com os irmãos, ceando com o Senhor.
Um dia vamos ceiar na eternidade contigo, ó Pai. Mas por enquanto nos abençoe enquanto estivermos aqui. Que seja a bênção, Senhor. Purifica, perdoa, Senhor, pecados. Limpa, ó Deus e Pai, a enfermidade. Cura, Senhor, para a glória do Teu nome. Pedimos e te agradecemos. Obrigado. Pode tomar. Obrigado, irmãs. Deus abençoe. Seu Oswaldinho. Senta só um segundinho. Que Deus abençoe e fortaleça. Coloque seu copinho aí do lado. Você pode dar um aplauso a Jesus agora, de mão livre. Aí, igreja. Aleluia. Às vezes o nosso culto se estende um pouco, queridos. E eu fico mais feliz quando isso acontece. Não sou eu que estou pregando. Aleluia. Queremos, antes de tudo, agradecer aos irmãos do Sopro de Família, o Joel, Isaías, Aurélio, Mateus. Obrigado, viu? E por toda a banda de apoio, o Léo lá no fundo, o Juca, Daza, Edu. Vocês ganharam um elogio vindo lá de Santa Catarina. Alguém que está vendo o culto de lá falou: Oswaldinho, que penso, manda eles para cá. Eu falei: já não. Queridos, ao nos despedirmos, precisamos lembrar que é começo de mês, como o pastor disse, é o conhecido Outubro Rosa. Nós queremos orar e incentivar as irmãs a, se necessário, passarem por teleconferência com seus médicos, com suas médicas, fazerem o autoexame, estejam atentos. Mas também não é à toa que escolhemos esse tema para o mês de outubro. Às quartas-feiras de outubro estaremos estudando sobre bênçãos, curas e milagres. Nós queremos falar como é que Deus abençoa, porque Deus abençoa, como é que Jesus cura, por que Jesus cura. Ainda há operação de milagres, ainda há o dom de cura. Venha descobrir às quartas-feiras. Nós vamos fazer teste para dons, nós vamos orar em cima disso. Vamos incentivar a igreja a orar por outros, abençoar outros, curar em nome de Jesus a outros. Amém? Nós cremos num Deus vivo que quer empoderar a sua igreja para abençoar a nossa sociedade. Às quartas-feiras, 15 para as 8 da noite. Às sextas-feiras temos a oração, das 20 às 22. Nosso missionário Leandro e outros irmãos estão aqui nos dirigindo, nos orientando, fortalecendo esse nosso tempo de oração. Estejam conosco. E domingo que vem, nós continuaremos o tema crescer no discipulado. Eu pulei aí, perdão, crescer no discipulado. Domingo que vem estaremos falando sobre uma treta apostólica. Quando, em função de crescer em Cristo, discípulos se confrontam. Não perca. No começo desse mês, precisamos lembrar também da necessidade da cesta solidária. Há muitas famílias que precisam que, através da COFAM, a nossa igreja estenda sua mão com alimentos. Você tem nas redes sociais da igreja, se você não pode doar uma cesta por completo, os elementos que formam uma cesta. E também, ao final do mês, dia 31 de outubro, nós teremos o grande programa Criança Feliz, fazendo parte do projeto da COFAM, onde crianças da nossa região são lembradas. Você que pôde apadrinhar, se você ainda não apadrinhou, dá tempo, procure ali o telefone da COFAM. Nós queremos chegar no último sábado do mês, com todas as necessidades supridas, para abençoar as nossas crianças. Agora sim eu lhe convido a ficar em pé, nos despedirmos na bênção do Senhor, agradecendo a Cássia, toda a banda de louvor, toda a equipe do diaconato, a equipe técnica, né? Que está cada dia mais preparando o nosso ambiente para servirmos melhor vocês aqui e também no lar. Senhor, nós te agradecemos por essa rica manhã. Obrigado, te agradecemos pela vida do teu mensageiro, pastor Zé Roberto, por todos os músicos, técnicos, pelo testemunho da irmã Marlene, por Jesus Cristo que andou entre nós, curando, renovando, salvando. Abençoa aqueles que nos visitaram pela primeira vez, que eles se sintam à vontade na tua casa. Abençoa aqueles que nos visitaram pela segunda, terceira vez, que eles já se sintam de casa. Que realmente a tua graça envolva cada homem e mulher ao sairmos daqui, para crescermos no discipulado e deixarmos um legado para a tua glória. Que o amor de Deus, o nosso Deus, Senhor e Pai, que a graça salvadora, santificadora do Senhor Jesus Cristo e as ternas consolações e ânimos do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre,
Maranata, ora vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e saia louvando porque Ele vive.